Oi, pessoal! Será que eu já tô ao vivo? Eu nunca sei se já começou ou não. Espero que sim. Bem-vindos! Natália já entrou. Eba! Tô ansiosa para a live de hoje. Hoje a nossa convidada é a doutora Natália e eu tô de branco, Nath, em homenagem a você, para parecer uma doutora, mas uma doutora não muito respeitada, porque eu tô de touquinha de pompom, mas tudo bem. Eu quis colocar a roupinha aqui de doutora para você fingir que eu sou uma doutora. Achei chique. Gente, sejam bem-vindos. Boa noite ou boa tarde, não sei onde vocês estão. Ou bom dia, vai que tem alguém na Ásia, né? Hoje a nossa live vai ser sobre o SUS. O que é o SUS? O Sistema de Saúde do Brasil, Sistema Público de Saúde. E eu tenho a alegria de contar com a participação da Natália, que eu já vou chamar aqui. Eu já vi que ela já pediu autorização. Então vamos lá! Bora, Nath! Vamos ver se foi. Ê! Eu tava tão ansiosa! Esse momento Também. chegou! Bem-vinda! Obrigada. Gente, para quem não sabe, a Natália e eu, nós somos amigas de infância, quando a gente era bem pequenininha. A vida nos separou por vários motivos, mudamos de escola. E agora a gente se reencontrou com a tecnologia do Instagram, descobri que ela era uma doutora. Então, muito legal estar aqui com você, Nath. Bem-vinda! Obrigada. Ansiosa. Eu Vamos. também. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal, antes de mais nada. Quem é você? E uma coisa que os meus seguidores adoram saber é de onde você é, porque eles identificam os sotaques às vezes. Então, Então, vai ser vamos lá. legal. Então, meu nome é Natália, eu sou médica e especializada em ortopedia, né? Todo ortopedista, ele é ortopedista e traumatologista. Eu moro em São Lourenço da Serra, que foi onde a gente se conheceu, né? Que você morava aqui também, que é uma cidade da Grande São Paulo. Apesar do pessoal falar que é interior, mas não é, é Grande São Paulo. É Grande São E, o- Paulo. e o nosso sotaque é um pouquinho mais de interior aqui, né? Então a gente fala porta, porteira, portão, é mais puxadinho. A Porta Verde. É, Que não é bom. tão paulista, né? Não, é verdade. Às vezes dá uma puxada no R. Que legal. Estou interagindo com o pessoal aqui, acenando. Então, Nath, a gente tem muita coisa, né, para discutir hoje. A Natália fez um arquivo PDF com todos os pontos para a gente discutir. A pessoa aqui é meio louca da organização, Eu então amo, eu amo. Muito importante para mim também. Eu tô com seu roteiro aqui, eu vou segui-lo religiosamente pra sim. gente Primeira falar, porque é muita coisa, coisa. Diga. é, quando tiverem perguntas, eu acho que é mais fácil mandarem nas perguntinhas que tem aqui embaixo e aí no final a gente responde. É verdade. Porque Fica senão mais eu fácil. vou me perder, certeza. Mas pode deixar que eu E, tô de olho aqui. e segunda coisa, com certeza vai ter 1000 latidos no fundo, porque eu sou cachorreira e tenho 5 cachorros. Então, já tem Então, um ali, então vai são ficar o barulhinho no bem-vindos. fundo. Os cachorros são bem-vindos. Ela tem só 5 na casa dela. Então, tudo Pois bem. é. Que bom. Então vamos Então, lá. Nath, vamos lá, né? A gente começa com a sua apresentação e eu queria que você me falasse um pouco sobre a escolha da sua profissão, como é a faculdade de medicina no Brasil. Vamos bater um papo sobre isso agora. Então vamos lá. É escolha da profissão. Não sei explicar. Sempre quis medicina e não sei de onde veio. Minha família não tem ninguém médico, é todo mundo dentista. E eu quis, simplesmente, não sei explicar. Aqui no Brasil, medicina é muito concorrido. Então, a média de candidatos por vaga é de 100, 150 numa federal, Nossa. particular também. E
Mas eu fiz 3 anos de cursinho para passar e depois fiz uma faculdade, que é a Faculdade de Medicina do ABC, que ela é uma fundação. Então, ela é uma faculdade particular, mas sem fins lucrativos. Então, é mais barato a prestação, né? A mensalidade. Mas eu fui bolsista ProUni, que é um governo, um sistema que tem aqui no Brasil, que funciona de financiamento pelo governo. Então, eu não paguei nada e nem tive que pagar depois. Ainda ganhei uma graninha para estudar, ganhava um valor por mês. Ai, que bom, não E sabia. Que é, legal, parabéns. e são 6 anos de faculdade, né? E então são 4 anos que a gente fica estudando na faculdade mesmo, sentadinho lá, e mais 2 anos de internato, que são 2 anos dentro do hospital, e aí a gente vai aprendendo todas as especialidades. Esses 2 anos geralmente são hospitais do SUS, mesmo que a faculdade seja particular. Então, por exemplo, a minha, ela é uma faculdade particular, mas eu não passei em nenhum hospital particular. Eu passava só no hospital do SUS. Dou até o exemplo do Einstein, que é um hospital bem reconhecido aqui, que já tem faculdade, e o internato deles também é em faculdade particular, né? Desculpa, no SUS também. Então, eles têm hospitais do SUS que eles rodam no internato. Então, nenhum médico no Brasil se forma se não tiver a vivência do SUS, porque é onde a gente vai trabalhar também, né? Não, sem dúvida. O SUS, para quem está perdido, está chegando agora, a sigla do SUS significa Sistema Único de Saúde. É isso, né? Isso mesmo. E é o nosso sistema do Brasil de saúde, né? Então, qualquer universidade que você faça, como a Natália disse, de qualquer forma, os estudantes têm que passar pelo SUS em algum momento para as práticas, né? Sei lá, aulas práticas para residência também, né? Também. Minha residência também foi no hospital do SUS, né? Então, também é um hospital que é aqui da região, que é o HGIS, que ele é 100% SUS. Mas tem residências também em hospital particular, isso é até um pouquinho mais diferente. Legal. A gente teve um comentário aqui de um professor muito querido da Colômbia, que ele colocou Viva o SUS! E realmente eu acho que é uma coisa que a gente está vendo muito agora na época da pandemia, né? Mais do que nunca é urgente defender o SUS, porque existem alguns governos e sistemas que querem acabar com ele, e a gente vai discutir bastante hoje aqui a importância do SUS. Então, sim, viva o SUS, viva mesmo, porque o brasileiro depende dele de verdade. Muito, muito, muito. Né? Mas a minha próxima pergunta é: como é ser médica no Brasil? Então, antigamente era muito valorizado, tinha um status muito grande. Ainda tem, não vou mentir, não tem nenhum lugar que eu chegue e fale assim, qual é a sua profissão? Médico. Já com o olhinho. Uau! Uau! Então, assim, a gente ganha é muito bem remunerado, não vou mentir, mas a gente tem que trabalhar muito, muito. E cada vez mais, assim, eu sinto que na pandemia a gente ficou um pouquinho mais valorizado de novo, mas quando eu me formei, assim, ainda estavam desvalorizando um pouco. E a gente está com um problema aqui no Brasil, que tá desenfreada a formação de médicos. Então, estão formando muitos médicos e sem controle do governo federal. Então, acaba que tendo muita concorrência, acaba que vai desvalorizando, né? Mas, assim, é muito gratificante. Eu não vou falar, eu amo minha profissão. Então, assim, é gratificante. Tem ainda um glamour de ser médico. A gente ganha bem, não vou falar que não. Então, ser médico no Brasil é gratificante. Mas é duro, é ralado. É um status bem grande mesmo, né? Foi o que você disse. O que você faz? Eu sou médico. Ai, doutora, doutora! Nossa, meu Deus! Eu já falo na hora, não, doutora não, me chama de Nath, pelo amor de Deus. Nath, tá tudo bem. Que legal, muito bom. A nossa, como esse canal, né, o canal Brasileirices, ele é exclusivamente pensado em estrangeiros, acho que vale a pena a gente dedicar uma parte boa da nossa conversa aqui para estrangeiros. Primeiro, porque eu sei que tem muitos médicos que me seguem. Eu já tive muitos alunos médicos aqui no Brasil que estavam no processo de revalidação de diploma aqui ou não. E tem muitos estrangeiros que estão no Brasil nesse momento.
Então, o nosso próximo tópico de discussão aqui é como é para um estrangeiro ser médico no Brasil. É facinho, né? É muito tranquilo. Não, nem um pouco. É carregar. Primeiro que tem que passar pelo Revalida, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que é muito difícil. E é uma carga de preconceito muito grande, muito. O que eu sinto principalmente pela questão da dificuldade mesmo do idioma. Então, aí entra você, né? Então, o pessoal fala, eu não entendi nada do que ele falou. Então, assim, é meio que básico, né? Na medicina, ter uma comunicação. Então, aqui em São Paulo, a gente tem muitos médicos, principalmente boliviano e peruano. Eu dou exemplo até numa UPA que eu trabalho, que eu acho que tem plantão que eu sou a única brasileira. Todo mundo é boliviano ou peruano, e aí rola um preconceito inverso. Então, eles ficam conversando no conforto, não me incluem, eu não entendo nada de espanhol. Então, tem um preconceito bem grande, sofrem muito. E até lá, às vezes, eles fazem tipo um piquenique com comidas típicas. Eles ficam, sabe, retomando, falando de idioma e tudo, porque é muito preconceito. Tem gente que não gosta de passar com o médico se souber que ele é boliviano ou peruano. E até teve na época, né, que teve atrás a questão dos cubanos aqui. É bem difícil. E a formação, é claro, né, aqui no Brasil também formam-se médicos ruins, formam-se médicos bons. E na Bolívia também formam-se médicos ruins e formam-se médicos bons. Não tem que carregar porque, é boliviano, é ruim, né? Então é bem complicado. Preconceito puro mesmo. E às vezes a única forma que aquela comunidade se consegue encontrar uma zona de conforto mesmo, né? Já que tem tantos bolivianos, tantos peruanos ali, eles acabam, né, formando um clubinho latino por algum motivo, porque realmente não é fácil. Eu já tive alunos nessa situação e é um preconceito muito grande. Eu também entendo que a parte do idioma é complicada, porque você tem que entender tudo que seu paciente fala, você tem que se comunicar muito bem com eles, mas existe um preconceito muito grande, realmente. E que, infelizmente, né, o Brasil, vocês sabem, é um país muito complexo e a gente está cada vez mais recebendo imigrantes, refugiados. Então, uma coisa que o próprio governo tem que atuar com uma política de conscientização, porque é racismo, é xenofobia, preconceito, então é muito complicado mesmo. E também tem brasileiro nos países latinos sendo médico, né? Vamos falar a verdade. Sim, sim. Principalmente a Argentina tem bastante. Bolívia, Então, né? Você me falou que também. Bolívia. Tem bastante brasileiro que vai para lá para estudar e para depois voltar para cá, porque não é um pouco mais fácil de passar, né? Não é mais fácil de estudar, é um pouco mais fácil de passar. Então eles acabam indo para lá, é mais barato também. Então, mas é puro preconceito mesmo, né? É verdade, é uma pena, é muito triste. Tá bom, mas aí o médico estrangeiro quer vir para o Brasil e o que tem que fazer? Vamos falar um pouco disso. Os passos. Então, assim, eu até conversei com uma amiga médica, que é a Letícia, ela fez faculdade na Bolívia. Ela é brasileira, mas fez lá, e ela me explicou tudo porque eu não sabia também, muita coisa. Então, o médico aqui no Brasil, se ele quiser, né, ele veio de fora, ele tem que só se formar em medicina e a faculdade dele ser reconhecida no país dele, né? E ele vai passar pelo Revalida. O Revalida, geralmente ele era semestral, mas ela me falou que faz uns 3 anos que tá anual. E é uma prova bem difícil, que é um dia. É uma prova que primeiro vai ser a prova teórica e à tarde vai ser a prova prática. E ela até me falou assim, Nath, eles colocam um português muito difícil. Principalmente para barrar um pouco os estrangeiros. Nossa. Tanto que eu sou brasileira, tem palavras que para mim fica difícil para eu entender o que é. Então, é o Revalida, basicamente. Deve ser muito técnico também, né? Sim, sim. A gente tem bastante palavras, né, na medicina que é própria da nossa profissão, assim, mas ela falou que ela acha mais difícil mesmo o português. Que ela falou que é um pouco mais para barrar, e a prova toda em português, a prova prática também. O professor Sandril tá falando que o trem é doido demais. É uma das provas mais difíceis que existe. Bastante.
E aí a outra forma que tem é um programa do governo federal que chama Mais Médicos, porque que é principalmente para o médico trabalhar nas UBSs, que a gente vai falar um pouquinho depois como é que funciona a estruturação do SUS. Então, Mais Médicos, ele funciona, a pessoa não precisa passar pelo Revalida, o médico, né? Ele vai se candidatar à vaga e aí vai ser distribuído pelo Brasil. Geralmente não fica no Sudeste, porque a concentração de médicos está aqui e os médicos brasileiros não querem ir para o Norte, Nordeste. Isso porque, não faço essa carinha, mas é porque infelizmente a gente não é valorizado no Norte e no Nordeste. Então, assim, a gente ama o que faz, mas a gente também tem que ser valorizado, né? A gente não tem estrutura no Norte e no Nordeste. É bem complicado. Então, a gente acaba ficando no Sudeste por uma questão de facilidade, assim, né? Normal. Tanto de remuneração, mas também de estrutura, né? De hospital, de tudo. Eu até brinco, a gente não é médico, não é curandeiro. Então, ir para um lugar que não tem medicamento, que não tem hospital, que não vai ter... Não tem como você fazer medicina. Então, o jeito que eles acharam foi pelo Mais Médicos. E ela me falou que atualmente, quando eles lançam as vagas, preenche com os brasileiros que estão... Eles dão preferência. Então, primeira chamada, médicos brasileiros que foram formados no exterior. E aí preenche as vagas. Então, não está vindo mais estrangeiros. Ela falou que não... Que ela falou assim, teve gente que formou com ela na Bolívia e tentou e não conseguiu. Não tem vaga. Não tem vaga, porque vem os brasileiros. E eles estão lançando bem pouquinhas, assim, não tem muita mais. Tá bem. Mas precisa de médico? Precisa. Principalmente para a questão de Norte e de Nordeste, precisa sim. E aí, depois que você... tudo bem, consegui uma vaga em São Lourenço, por exemplo. Vai ficar uma semana, 10 dias em Brasília, todos fazendo um treinamento. E aí, no final desse treinamento, tem uma outra prova. E aí, se não passar nessa prova, você não é contratado. E aí, ela falou, como tem uma aglomeração, pela essa questão de ficar lá em Brasília, eles não fizeram no último ano, por conta da pandemia, o Revalida não, Mais Médicos. Então, não teve Mais Médicos ano passado. E a outra prova, né, que a gente discutiu semana passada é o CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência. Então, eu já tive muitos alunos médicos que precisavam do CELPE-BRAS para depois fazer o Revalida e aí atuar, fazer toda essa burocracia, né? Eles estudavam muito. E também é um requisito o CELPE-BRAS para alguns que eu acho que fazem residência ou algumas práticas aqui, né? Eles precisam do exame de proficiência, que é a mesma bagunça. O exame de proficiência, o CELPE-BRAS, ano passado só teve um, por causa da pandemia, tá? Esse ano já estamos em julho e ninguém anunciou nada até agora. Então, é essa bagunça. Infelizmente, é uma prova muito necessária para a maioria dos estrangeiros, principalmente para naturalização. Mas é essa bagunça. Eu fico muito envergonhada, na verdade, de falar sobre isso. Mesma coisa. Assim, essa questão do Revalida, tem muita discussão, tentam tirar, eu não vou nem entrar nesse aspecto, mas também, assim, não tem... era a cada 6 meses, agora é anual, ela falou que esse ano também ainda não lançaram a data, meio bagunçadinho aí. Pode ser que façam juntos até. E aí eu lembrei que eu tenho um aluno da Dinamarca que trabalhou por meses no Acre. Ele fazia uma pesquisa lá de cardiologia. Ele foi para um hospital super pobre, super sem recursos no Acre. Ele comprou do bolso dele os equipamentos que ele precisava, porque ele tinha umas alunas pesquisadoras. E aí ele fazia tudo do bolso dele. Então, assim, é bizarro. A falta de recurso não chega no Brasil inteiro, né? A gente é privilegiado por estar em São Paulo, no Rio, em Minas Gerais. Mas esse dinheiro não chega. E não é que não tenha dinheiro, tá, gente? É que o dinheiro não chega mesmo. Vai para outros lugares no meio do caminho. Eu, como ortopedista, eu falo assim, né? Eu fiz uma residência no estado de São Paulo, né? Então, a gente tem muito... No meu hospital, a gente tem muito material. Não falta material. E quando a gente aprendia, tenho 2 amigos que são do Nordeste, que fizeram... Um do Norte, outro do Nordeste, que fizeram residência. E os professores falavam, vocês não vão ter isso aqui para operar lá não, viu?
lá vocês vão operar, brincava, né? Com garfo e faca. Então, Ai, que horror! é, não vai ter isso. Então, assim, vocês estão aprendendo o filé, mas lá vai ser o básico. Então, é bem complicado. É um buraco mais embaixo e bem difícil. Muito bom. Legal. Então vamos finalmente falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS. E aí, vou deixar você falar, Natália, porque eu não sei nada sobre o SUS. Eu só sei que eu tomo vacina no SUS, mais nada. Pois é, então tá vacinada, graças a Deus, né? Eu tô. Então vamos lá. O SUS ele foi criado em 1988, junto com a Constituição Brasileira, né? Que a gente saiu da ditadura, graças a Deus. Mais ou menos, né? Mas tudo bem, não vamos falar muito sobre isso. E aí, antes disso, a gente tinha um sistema que era um pouquinho parecido com o americano. Então, a pessoa que era trabalhadora, que pagava o INSS, INPS. O que é isso? Eles não sabem o que é INSS e INPS. Então, é um imposto que você paga para você aposentar depois. Isso. Então, é descontado lá. E aí você andava com essa carteirinha e aí você tinha direito a ser atendido num hospital do governo. Se você não era registrado, você não tinha direito a nada. E aí tinha algumas Santa Casas, né, que eram feitas por igreja, por freira, que você poderia ir caso você não tivesse recurso. Então, eram muito, muito poucas, assim. Então, que nem aqui em São Paulo, né? Ainda tem algumas, Santa Casa de São Paulo, Santa Casa de São José, que era onde faziam filantropias, né? Que filantropia é você fazer para os pobres mesmo. Uhum. E aí, em 88, criou-se o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Ele tem umas bases de funcionamento, de equidade, de tudo, que eu não vou entrar nem nisso, que é mais para médico mesmo. E aí, o SUS, ele cobre o quê? Todo mundo acha que é só vacina, que é só hospital, mas não. Então, a qualidade da água, quem controla é o SUS. A nossa comida para frigorífico é o SUS. A questão de liberação de remédios do Brasil, que vai vir, o que não vai, é o SUS. A vacinação, enfim, é muita coisa. E algumas coisas, mesmo que você tenha convênio, é só o SUS que vai te liberar. Então, por exemplo, remédios para HIV, remédios para tuberculose, e alguns remédios de hanseníase você pode até pagar, mas é muito alto custo e o SUS dá. Então, não precisa você pagar. Você tem noção disso? Assim, você tem HIV, você pode ter todo o dinheiro do mundo, é o SUS que vai te dar. E ele vai dar, é grátis. Isso para os meus alunos americanos é totalmente surreal, porque lá você paga só de colocar o dedo mindinho dentro do hospital. Então, quando eu falo um pouco sobre isso, eles ficam totalmente chocados, porque lá se paga tudo e paga para o resto da vida, se você tem alguma emergência, né? Então, que legal. Acho que vale a pena a gente explicar melhor o que é um convênio médico. O que é isso, convênio médico? Então, convênio quem tem um pouquinho a mais de dinheiro aí, um pouquinho não muito, porque tá muito caro, você paga para ter um convênio médico. Então, o convênio você vai pagar, pode ser que você nunca use, ou chega uma hora que você, quero fazer um exame, você vai no hospital e pergunta, atende o meu convênio? E o hospital fala, atende. Aí você passa lá, mas você não vai pagar por nada, porque você já pagou aquela mensalidade para você usar. É um seguro-saúde, o convênio médico. Isso. Existem várias empresas no Brasil. Às vezes você trabalha para uma empresa que a empresa paga para você e para sua família cada mês. Então, Na verdade, o Brasil, quem tem convênio aqui, eu não sei a porcentagem certinha, mas a grande maioria é nesse esquema de a empresa paga, né? Porque verdade. Fica mais barato. Poucas pessoas pagam sendo autônomo, né? Não tendo ali a questão da empresa, porque é bem caro. É verdade. Bom, aí a pergunta mas o SUS é bom, Natália? Ele é bom? E ele é grátis de verdade? Não precisa pagar nada mesmo? Sim, só uma coisa que eu esqueci. Vamos supor, você tem convênio, eu tenho dinheiro, não preciso do SUS, eu tô bem. Mentira. Se você sofreu um acidente de carro, por exemplo,
quem vai vir te pegar é o SAMU ou os bombeiros, que é pelo SUS, e ele vai te levar para o hospital do SUS. Alguns lugares eles levam falam, ó, eu tenho um convênio, eles levam. Mas se você estiver inconsciente, não vai olhar sua carteirinha e vai levar, porque pode ser que chegue no hospital e não cobre. Então, até mesmo que, como o meu hospital ele era na rodovia, muitas vezes chegava paciente, a gente estabilizava, fazia o primeiro atendimento, e aí vinha a família, olha, tem SUS, tem convênio. Aí ia transferir para o convênio. Então, não tem um brasileiro no mundo que não, no Brasil aqui que não use o SUS, assim, porque ele bebeu a água, porque ele comeu. Então, não tem como falar. Eu até brinquei essa semana, fiz algumas enquetes e teve até médico que respondeu: não, dá para você ser brasileiro e nunca ter usado o SUS. E Não tem dá. como. Impossível. Falando em emergência, se eu tenho uma emergência no Brasil, o que eu tenho que fazer? Gritar? Depois de gritar, Pode ser, eu ligo porque pra daí quem? alguém vai ligar. Mas, Pra onde eu ligo? Ó, cachorrada. Bom, você liga para o 192, que é o SAMU. 192, gente. Esse número tem que estar gravado no celular. Se você tá aqui, se tem uma emergência, 192. Isso. E aí o SAMU, você vai ligar e ele vai até onde você estiver. O certo é chegar bem rápido, mas nem sempre chega, né? E aí ele vai te levar para um hospital. Ou, é uma emergência, mas eu consigo ir andando. Você vai procurar uma UPA. O que é UPA? O que é UPA? Nossa, eu não sei qual que é a sigla. Unidade de pronto atendimento. Que é onde você vai chegar, abrir ficha e ser atendido. Não precisa de comprovante de residência, não precisa de cartão SUS, não precisa de RG, não precisa de nada. Você só chega e abre a ficha. Tá, então se eu sou um estrangeiro, eu tô no Brasil de férias e eu tenho um acidente, tudo bem. Eu posso ligar, entrar, não vão me cobrar nada, eu vou sobreviver. Não vou te cobrar, não vai fazer nada, você vai passar pela UPA e ser atendido. Ou liga para o SAMU e vai te buscar. Não precisa comprovar endereço nem nada. Agora, se você é estrangeiro, mora no Brasil e eu tenho pressão alta e eu quero tratar a minha pressão alta. Aí já é diferente um pouquinho, porque você precisa procurar uma UBS, que é a Unidade Básica de Saúde. E aí, na Unidade Básica de Saúde, eles pedem comprovante de residência. Por quê? Porque é dividido. Então, cada UBS cuida de uma região. Então, precisa saber se você é daquela região para você ser atendido. Então, precisa do comprovante de residência. Que é uma consulta médica, né? Isso que você está falando. Você vai marcar... eu tô com uma dorzinha estranha, eu quero investigar, eu quero uma consulta com o cardiologista. Aí precisa de tudo isso, então tem que ser morador, basicamente, provavelmente. Isso. Porque daí você precisa ver se a tua UBS te cobre para você passar por esse atendimento. Legal. E aí a Natália escreveu uns números que eu acho que são interessantes da gente falar. 190 milhões de beneficiários, 145 milhões usam exclusivamente o SUS, de pessoas, não só brasileiros, né? E 90%, eu vou repetir, 90% das vacinas é movimentada pelo SUS. Né? Agora com o coronavírus, a gente fala muito sobre o tema da vacina. Mas todos os brasileiros, desde que nasceu, todo mundo desde que nasceu, tomou vacina pelo SUS. Foi lá no posto, levou a picadinha, a gotinha. E é isso, né? É muito bom. Sim. E eles cobrem muitas vacinas. São pouquíssimas que não têm cobertura pelo SUS. Por exemplo, algumas de meningite, que na verdade são meningites que nem tem tanto no Brasil, tem um pouco mais nos Estados Unidos. Então, o pessoal da classe um pouquinho mais alta, que viaja, acaba tomando. Algumas pouquíssimas vacinas que não tem no SUS, que é particular, né? Mas que não são desses que são muito aqui do Brasil, então não precisa se preocupar muito. Não, muito legal. Falando em vacina, então, Nath, acho que a gente pode falar um pouco da pandemia, né? Da sua experiência. Eu sei que você não está trabalhando lá com os pacientes de Covid, mas acho que você tem alguma coisa para compartilhar com a gente. Esse momento louco. Eu acho que a primeira pergunta, na verdade, é
como você estava, onde você estava quando começou de fato essa história de pandemia, Nossa. lockdown. Deve ter sido uma loucura a sua vida. Não, pra mim, se eu contar minha história, vocês não vão acreditar, mas é uma breve história. Eu acho que eu fui uma das primeiras aí que teve coronavírus no Brasil. Eu tive em março. Você teve? Tive. Nossa! Mas a Uau! história vai piorar. Eu vou contar bem rapidinho. Eu ia casar dia 21 de março do ano passado. Então, estava tudo lindo, tudo feito. Dia 14 de março, fiz minha despedida de solteiro. Tudo resolvido. Segunda... E tava um papo de que tava chegando coronavírus. Mas, assim, tinha pouquíssima, 3 mortes, 20 internados no Einstein, era uma coisa do Einstein, assim, que é E um eu lembro que hospital. na época, inclusive desculpa te interromper, mas eu falava isso. Coronavírus, gente, imagina. No Brasil, as pessoas morrem de dengue, de diarreia. Como é que um vírus da China vai matar as pessoas? Nada a ver, isso não existe. E aí, isso foi um sábado, fiz minha despedida de solteiro. Na segunda-feira, cheguei no hospital e estava todo mundo falando: olha, vai fechar tudo. Não dá, a gente vai ter que fechar. Ninguém usava máscara ainda. Na terça-feira, eu comecei a receber mensagem de todo mundo falando: olha, eu não vou no casamento, não vou, ia casar sábado. E aí começou, assim, madrinha a ter sintoma, familiar que ia vir de fora falando: eu não vou porque eu não sei se eu volto. Aí quarta-feira foi dando uma agonia, falando: gente, eu vou casar. Vai eu, meu marido, meus cachorros, mas eu vou casar. Na quinta-feira, cancelei meu casamento de sábado. Porque eu falei: gente, não tem condições. Assim, uma festa que eu ia fazer para 300 pessoas ficou para 20. Sem É. madrinha, sem padrinho, sem nada. E aí, cancelei o casamento, tudo certo. Na terça-feira, eu já acordei com sintomas. Acordei meio dor de cabeça, meio estranha. Na quarta, eu já estava ruim. Na quinta, febre. Colhi o exame. Na época, demorava muito para sair. Fiquei 15 dias afastada. E 35 dias depois saiu que eu tive Covid. Então, ou seja, eu ia casar com Imagina a Covid. tragédia, você ia passar para todo Não, mundo. eu ia sair na capa de jornal. Médica casa com Covid e passa para todo mundo. É, nossa, graças a Não, Deus, é. graças a Deus não casei. E aí começou aquela questão de fechar comércio, aí teve já o lockdown. E assim, eu já era residente na época, né, de ortopedia, e começaram a falar: olha, vai todo mundo para a linha de frente. Aqui no hospital não vai ter essa, não. Porque eu não atendo os tetos, que é aquilo que o médico usa, o ortopedista não usa. O meu não sabia nem onde estava. Já Nossa. peguei, coloquei no carro, peguei o oxímetro, e tudo. Falei: não, vou atender. Ai, que E aí, frio! Deve ter dado um frio na barriga, tipo guerra. Ah, fim do mundo e tudo. nossa. Eu, assim, no meu hospital, eu não precisei atender Covid, mas muitos residentes de outras áreas foram realocados, principalmente da anestesiologia, da clínica médica, ficou o ano inteiro atendendo Covid. E aí, assim, áreas do hospital que era, sei lá, para colocar paciente em recuperação anestésica, virou UTI. Se olhava para o outro lado, UTI. Olhava para frente, UTI. Uma média, sei lá, de 50 atendimentos que eu tinha da ortopedia. Eu atendia 4, 5, porque ninguém saía. Então, ninguém Não é. andava de moto, ninguém nada. Foi bem, bem assustador. E aí começou, né? A gente via assim, todo dia você chegava no hospital, olhava: cadê o enfermeiro? Ah, tá afastado de Covid. Cadê o médico? Tá afastado de Covid. E você tinha acabado de conversar com a pessoa, entendeu? Sim. E aí, assim, eu não perdi ninguém próximo a mim, eu perdi colegas de trabalho. Então, é bem, mesmo que você não seja amiga e tudo, você fica assim: será que sou eu a próxima? É, eu acho que Vai é esse sentimento acontecer? mesmo. Eu sou a próxima. E aí, assim, a preocupação com a família também, porque meu marido, ele não é profissional de saúde, mas você chega em casa e aí lava cabelo, deixa roupa, passa lisoforme, e aí cada hora fala uma coisa, cada hora só uma pesquisa. É um sentimento bem de desespero. E aí foi indo, aí deu aquela acalmada, parecia que estava tudo resolvido. E aí veio a segunda onda com tudo.
E a segunda onda, eu acho que assim, foi muito pior, eu acho, principalmente para mim, porque a gente começou a ver jovens internando. Sim. Porque a nova variante é uma variante que pegou. Porque tinha aquela coisa, quem morre é velho. É velho. Como se a vida de um velho não importasse, Né? né? Ah, é Mas era velho, aquela tudo coisa, bem. não, quem vai morrer é velho, então já ia morrer mesmo, né? Tava meio que um papo assim. E aí começou a ver, assim, jovem de 30, 20 anos internando, que você olhava a tomografia e falava, não é possível. Criança, e aí foi bem pior. E aí, assim, eu comecei a ver mãe de amigas falecerem. A segunda onda, para mim, foi muito mais difícil, muito mais. Eu que não sou nem um pouco da área, eu tinha medo de entrar no Facebook diariamente, porque diariamente tinha posts de meu marido morreu, minha avó morreu, meu melhor amigo morreu. Então, é muito triste. Acho que vale sempre lembrar um dado triste, mas que deve ser repetido em voz alta. Já são 500, né, Natália? 1.000 pessoas, então. 500 mil pessoas nesse país que se foram por causa de um vírus que tem vacina. A gente está no meio de uma investigação contra o presidente por causa de corrupção de vacina. Onde que estão essas vacinas? Cadê as vacinas que foram ofertadas e não estão no corpo dessas pessoas? Então, é um momento, além de toda a tensão dessa crise sanitária, do vírus e tal, o Brasil vive uma crise política pesadíssima. Ao ponto que 2 meses atrás o brasileiro teve que decidir entre continuar em casa vendo tudo acontecer ou ir para a rua correr o risco para protestar. Então a gente realmente vive um momento delicado, difícil. E eu imagino que para você que está lá dentro de um hospital, mesmo não sendo no meio da área do Covid, você deve ver muita coisa. Que cada Sim. dia é tipo. E uma coisa que eu falo, assim, a estruturação do SUS para vacinação é muito bem feita, porque a gente vacina milhões de pessoas por ano. A Sim. gente tem a questão da gripe, que a gente vacina, da gotinha. Então, são muitas coisas que. Então, assim, o problema não é de logística, não vai ter gente para vacinar, as UBSs não estão preparadas, isso não, porque tanto que agora que está começando, né, a ter uma vacinação aí um pouquinho mais acelerada, nenhum momento você falou assim, olha, não, tem vacina, mas não tem quem aplicar. Então tem gente, entendeu? A nossa logística do Brasil é muito bem feita pela questão de estruturação, assim, de vacina. Então é mais. Mas assim, isso eu falo agora, né? A gente olha assim, dentro dos hospitais, estão diminuindo as internações, idosos a gente não vê mais, vê muito pouco internado, ou se vê, não vê a questão de ir para UTI. Agora está mais uma questão de jovens mesmo, principalmente na faixa de 35, 50 anos. Uhum. E aqui em São Paulo já está em 45, né? A idade de vacinação. Então, assim, tá acelerando, vamos. E é aquele momento que a gente fala, né? Viva o SUS, porque o SUS está dando conta, mesmo apesar de todos os problemas aí de questão de governo, de desgoverno e tudo mais, mas É enfim. impressionante, é impressionante. E a gente vê cada post das pessoas se vacinando, eu fico muito feliz, eu curto, eu comento, e a coisa tá acontecendo, ainda que tardia, mas tá acontecendo. E, Nath, você colocou um dado aqui no documento sobre quanto custa para um paciente com Covid no Brasil, quanto que ele tem que pagar, e Sim. quanto que um americano tem que pagar. Bom, um paciente de Covid não é uma coisa simples de interna, fica ali um pouquinho e tem alta, né? Demanda muita coisa. Então, demanda um médico especializado, fisioterapia, oxigênio, remédios. Geralmente, ele acaba pegando uma infecção bacteriana, então são antibióticos caríssimos. Depois que ele tiver alta, ele vai ter que ficar em reabilitação, então fazer fisioterapia, vai ter que fazer terapia, muita coisa. Então, aqui no Brasil, você foi pelo SUS, você interna, opera, vai para casa.
e não vai gastar nada, digamos, né? Não vai gastar nada assim. Se tiver algum remédio que na alta não tenha no SUS, você vai ter que comprar. Uhum. Mas é comparado muito pouco. E aí você até pegou, né, uma reportagem nos Estados Unidos de um paciente que ficou internado e ele sobreviveu e ele gastou US$ 1 milhão nessa internação. Então, assim, ele acabou precisando pagar porque ele tinha seguro de saúde, mas Uhum. tá aí, né? Tá a diferença de quanto você gasta. É uma dívida pro resto da sua vida. Sim, sim. Nossa. E sobre essas farmácias, como que funciona? Eu tenho a receita, eu posso ir para a farmácia do SUS e pegar meu remédio? Tem que ser um médico do SUS? Como que funciona isso? Então, você pode ter passar com um médico particular. A gente aqui tem dois tipos de farmácia, né? Tem as farmácias que ficam dentro do posto, que tem ali os remédios que são de distribuição do governo, principalmente para as doenças crônicas, então pressão alta, diabetes, vai ter também a antibiótico, anti-inflamatório, bem, se não é muitos. E aí, vamos supor, eu tenho um câncer e eu preciso tomar um imunomodulador, que custa R$ 5.000 por mês. Aí você vai precisar de uma medicação de alto custo. E aí você Uhum. entra e você tem as farmácias de alto custo, que vão ficar separadas pelo. Em cada local, você vai lá e dá entrada e consegue tirar essa farmácia de alto custo. Também tem, caso você ou tome captopril todo mês, por exemplo, que é um remédio de pressão alta. Você pode comprar também pegar na farmácia popular. Então, você vai na Drogasil, por exemplo, que é uma farmácia particular, você leva a sua receita e aí você paga R$ 2,50, R$ 1,50 no remédio por mês, por exemplo. É na farmácia Então, normal? na farmácia normal. Gente, eu não sabia. A farmácia que vai ter ali embaixo, geralmente vai escrito, temos farmácia popular. E aí são os Ah, remédios de diabetes, pressão alta, asma, que você chega e você pega na farmácia popular. que legal, que bom, Então tem várias formas de você pegar remédio no SUS. que bom. E mesmo assim, não tem no alto custo, não tem na farmácia popular, não tem na UBS, mas eu preciso do remédio. Aí geralmente as pessoas entram com uma causa e o governo tem que pagar. Então, assim, conheço bastante pessoas que acabam conseguindo a medicação dessas de alto custo, né? Uhum, que bom. Outra coisa que os meus alunos, quando estão em São Paulo, capital, observam muito, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o SUS ou não, é que toda estação de metrô em São Paulo tem gratuitamente preservativos, tem camisinhas que você pode pegar. E não é assim, você discretamente vai lá e pede, é uma caixa desse tamanho no meio das pessoas que você pode pegar o preservativo e ir embora para casa. Não sei se tem alguma relação também, porque a campanha, todo o tratamento de HIV, o Brasil é bem referência também, né? Sim, sim. Então É, acho isso muito legal. Eles adoram. Gente, nossa, assim aberto, é só pegar. É só pegar. aqui, que nem, por exemplo, aqui em São Lourenço, que é uma cidade pequena, você entra no posto, que é onde o posto de saúde, já vai ter uma caixa ali. Você entrou na UBS, tem uma caixa. Então, isso é bem, bem disseminado aí, não tem livre, pode. E você não quer pegar, eu vou pegar 3. Não, se quiser pegar 20, fica à Pode vontade. encher o bolso. Aliás, já vi várias Pode. pessoas. Ai, que legal. Ai, Nath, que bom. O que mais você quer falar? Alguma coisa da sua profissão, do seu dia a Não, eu quero falar uma dia? coisa que é um Uhum, pouco mais para brasileiros, que eu acabei não falando, como que é a divisão do SUS, porque isso o brasileiro não sabe e acabam errando. Então, o SUS ele é uhum. dividido em 4 partes Ótimo. de atendimento. Atendimento primário, que a gente chama, que é o caso da UBS, do posto que você vai ali da sua região. Lá, você vai ter pediatra, ginecologista e clínico, e é onde você vai tomar suas vacinas também, ou pegar seus remédios. E ali você vai fazer o controle de problemas como pressão alta, diabetes, tudo isso. Uhum. Aí vai ter, vamos supor, eu tenho uma pressão alta que não está controlando, eu preciso de um cardiologista.
Aí o médico vai te encaminhar para o cardiologista. Isso é o serviço secundário, que daí vai ter cardiologista, oftalmo, otorrino, que são as especialidades. Tá, torci meu pé, preciso de um ortopedista. Acho que eu estou infartando. Tive um AVC. Aí é o terciário, que são as UPAs. Que é o quê? É a emergência. Então, é o estado que você vai ali, tô com dor de cabeça, tomei remédio em casa e não melhorei. Aí é o serviço terciário. E o brasileiro confunde muito o primário com o terciário. Então, ele vai na UPA para trocar receita, ou ele vai na UPA para fazer um raio-x porque a coluna está doendo, e não é assim que é a divisão. É claro, eu sei que tem os problemas de você conseguir marcar uma consulta na UBS, né? Mas eu tô falando como que é no papel, como deveria funcionar. Claro, às vezes vai demorar meses para você conseguir um exame ou uma consulta, gente. Essa também é a realidade, É né? a realidade, né? E aí ainda tem o serviço quaternário, que é né, a questão da reabilitação, que na verdade é um pouquinho mais moderna essa divisão, que é do tipo, tive um acidente, já operei e preciso fazer minha reabilitação. Fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, aí é o serviço quaternário. Então essa é a divisão do SUS que os brasileiros confundem bastante. Ai, que legal. Você já tinha me falado, eu já tinha esquecido e agora aprendi de novo. Nossa, que legal. Ó, o pessoal aqui nos comentários estão muito entusiasmados com o SUS é vida, o SUS é muito legal, as vacinas. Felipe tá super entusiasmado aqui também, Felipe! Ai, que bom. Então, acho que é isso. Assim, foi muito legal o bate-papo. Te agradeço de coração. Aprendi muito. Eu tenho certeza que o pessoal também aprendeu, brasileiros e estrangeiros. E Sim, obrigada mesmo, Nath. Um eu que abraço bem agradeço. quentinho. Se Amei, amei, alguém amei. tem alguma dúvida, manda. Não sei se quiser esperar um pouco para alguém tirar alguma dúvida. Qualquer coisa também, eu acabo postando sempre. Estou aí aberta, pode mandar mensagem para mim ou manda também para Camila, que ela me É manda. isso. E É. estamos E aí sigam a abertas a Natália. Para discutir. quem é estrangeiro, eu sempre falo, sigam pessoas reais, brasileiros reais. Então, vai lá seguir a Natália, que vocês vão ver a vida real de uma médica com 5 cachorros E dois cavalos. e 2 cavalos. Então, tá bom. Obrigada de coração. Um Eu que beijo para agradeço. Boa você. noite para todo mundo. Obrigada por ter aceitado o convite e um beijo para todos que participaram aqui. Tchau! Tchau. Viva o SUS! Viva!